E aí, gente, vamos embora? Bora com o podcast de hoje, podcast para falar de Corinthians, que venceu o Universitário fora de casa, 2-1. Vitória importante. O Corinthians já tinha vencido o primeiro jogo, né? E não tinha obrigação necessariamente de vencer essa partida, mas acabou vencendo. E, cara, assim, uma partida rodeada de polêmicas, de confusões. Até antes do jogo houve uma certa, um certo receio, uma certa preocupação da delegação corintiana e até houve, antes do jogo, se falava até da possibilidade eventual do Corinthians nem entrar em campo, em virtude do clima de tensão criado, né? Para quem não se recorda, antes da partida não, na partida contra o Universitário em São Paulo, jogo na Neoquímica Arena, o preparador físico do Universitário foi detido por conta de um ato racista e isso gerou muita. Pô, eu não sei qual é o termo correto, mas isso gerou muita comoção por parte do universitário, né? Não só do elenco, da delegação do universitário, mas também. Caraca, gente, peço perdão aqui que eu tomei uns Beer Nights e eu tô soluçando um pouco, né? Não sei nem se eu vou conseguir gravar. Sei nem se eu vou conseguir gravar direito aqui. Eu já peço perdão de antemão. É, o horário que eu tô gravando é noite, tá? Então, antes que você fale, pô, o cara tá bebendo de manhã, não, o horário que foi gravado era o horário noturno, tá? Por isso que eu peço perdão aqui. Mas isso gerou uma certa comoção por parte da delegação do universitário e até por parte dos torcedores, e se criou um clima de tensão. O Luxemburgo fala bastante sobre isso na coletiva pós-jogo, né? Do que, assim, o que tá no campo, tá no campo. O que tá fora do campo, tá fora do campo. O que aconteceu em São Paulo foram assuntos policiais. Luxemburgo fala até de uma questão de, cara, a lei do Brasil, a lei do Brasil, a lei do Peru, né? Universitária é uma equipe peruana. A lei do Peru é do lei do Peru. São leis diferentes e ali ocorreu um episódio que a lei brasileira entendeu como sendo uma infração. Então, assim, dentro do campo, obviamente, a gente se propõe a jogar futebol. Óbvio que houve um certo tumulto, as tensões se acirraram após o segundo gol do Corinthians, onde o Rian tirou a camisa, ele mostrou para a torcida do Universitário, houve uma provocação, e até o Vanderlei falou que ele errou, né? Mas vamos com calma, a gente vai chegar lá, tá? Vai chegar perto. Caramba, tá complicado gravar hoje, hein? Acho que tomei um pouquinho mais da conta aqui, mas vamos tentar. Bom, vamos abrir primeiro. A gente vai chegar na coletiva do Luxemburgo. Eu vou tentar até gravar um podcast rápido aqui, porque, né, não tá fácil. Vamos embora, assim. Primeiramente, falar de Sul-Americana, né, com o resultado do Corinthians já estava classificado, um empate seria suficiente, o Corinthians conseguiu vencer mais uma vez. Destaque para a vitória do América, 5-1 para cima do Colo-Colo, não é qualquer equipe. O América é a equipe que a gente vem falando, né? Óbvio que, como todas as equipes, o América faz boas partidas e partidas ruins, né? Só que o América, de uma forma geral, é um time bem treinado. Óbvio que tem as suas limitações de elenco, mas é um time bem treinado. Tanto que a gente ouve muitos especialistas da bola falando que assim, o América está na zona do rebaixamento, mas por muitas vezes não joga para estar na zona do rebaixamento. Por muitas vezes joga para estar numa situação melhor. A gente viu o Fortaleza no ano passado a mesma coisa. O Fortaleza passou várias e várias rodadas na zona do rebaixamento, um turno inteiro, né? E lanterna, inclusive, por muito tempo, e sem necessariamente jogar um futebol ruim. Eu até criticava o ano passado o. Criticava não, mas deixava assim, poxa, o Voivoda precisa ser mais pragmático, porque ele tem as condições de jogo dele, e isso, por preconizar um jogo mais ofensivo, os adversários, na pegada de ser pragmático, de jogar pelo resultado, estavam vencendo o Fortaleza não pontuava. Talvez seja algo parecido com o do América, né? Eu espero muito, de verdade, e eu não tenho convicção, mas eu acredito que o América vai sair dessa situação no Campeonato Brasileiro, porque não é uma equipe que joga mal, não é uma equipe mal treinada.
E eu acho que a própria diretoria do América entende isso. De que talvez no segundo turno as coisas possam melhorar. Eu acho que a melhora do América vai depender também de jogar uma competição só. Se encaminha aí para as oitavas de final da Sul-Americana, e eu entendo que é importante você, esportivamente falando, mas principalmente financeiramente. O que o torneio te dá por etapas, né, por fases, o que o torneio te paga, é uma premiação importante, assim como é para o Corinthians. Mas o Corinthians está numa situação até um pouco, não é confortável, mas é uma situação um pouco melhor no Campeonato Brasileiro, diferentemente no América. Eu acho que o América pode sair da zona de rebaixamento, não digo de forma tranquila, mas é possível sair. Acho que jogando do jeito que vem jogando, acreditando no seu futebol, no trabalho do Mancini, eu acho que dá. Só que quando você despende atenções para outras competições, e não é uma questão de poupar ou não, é uma questão logística, né? Você ir para outros países, assim, se você já fazer uma campanha pelo Brasil, é um país continental, né? O América é uma equipe de Minas Gerais. Então você vai viajar o Brasil inteiro. Tem duas equipes do Rio Grande do Sul, tem equipes em São Paulo, tem equipes no Rio de Janeiro. Você vai vendo, todas essas é uma certa distância de Minas Gerais, né? Tem equipe Cuiabá, que é no Centro-Oeste, tem equipe no Nordeste, que é o Fortaleza. Então, assim, a logística, se falar só de Brasil, ela já é complicada. Você fazer uma campanha no continente, isso te exige muito, né? Isso te cobra em termos logísticos e desgaste. Às vezes não necessariamente físico, mas psicológico, né? Mental, você se desgasta mentalmente. Então o América mostra aqui mais uma vez que é uma boa equipe, uma equipe bem treinada, que tem uma filosofia de jogo bem adaptada, bem implantada. Só que eu falava ontem sobre o Atlético Mineiro, quando o Felipão dizia que a equipe do Goiás, a equipe que foi primeiro do seu grupo na Sul-Americana, né? Eu falei, cara, não é desmerecendo as equipes que estão na Copa Sul-Americana, mas são equipes muito fracas. E aqui fica evidente a diferença. Mesmo o América, uma equipe que está na zona do rebaixamento e não joga muitas vezes para estar na zona do rebaixamento, você vê a diferença, né? Você vê o placar, ele já demonstra isso. Então, a cobrança em cima do Felipão, a gente falava sobre a Atlético ontem, a cobrança é em cima disso. Porque não, óbvio que é muito difícil jogar em Goiás. É muito difícil. Você chegar lá, é uma viagem desgastante, né? A logística é complicada, você tem pouca torcida, então às vezes não dá muito ânimo de você. Cara, mentalmente, eu não digo que os caras não entram com vontade, mas mentalmente, né? No estado anímico, né? No estado de espírito dos atletas, isso necessariamente mexe, né? Só que essa coisa é um resultado, e o mesmo vale para o Corinthians, que mostra o quão limitados são os adversários dessa competição. Óbvio que tem muitos adversários que são, cara, com um nível técnico bastante expressivo, bastante importante. A gente vê o próprio Estudiantes aqui, tem o News Old Boy, que estava brigando para ser o melhor campanha geral da Sul-Americana, né? Tem boas equipes, mas na grande maioria são equipes muito fracas, né? Então, aqui todo o mérito pro América, tá? Eu volto a repetir, eu acho que em termos esportivos, para o torcedor é muito bom e financeiro também. Só que tem que ser encarado como uma competição secundária. O Luxemburgo fala de uma outra postura agora, porque chega nas oitavas de final, de uma outra prioridade, de repente. Eu não acho que a Sul-Americana vai ser a prioridade maior, mas passa a ter um certo nível de atenção agora. Não vai ser uma competição onde o Luxemburgo vai simplesmente ignorar. Até porque chegou lá, né? Se de repente cai para o Universitário, tudo bem, isso fazia parte do planejamento. O Luxemburgo estava colocando time misto e colocando muitos garotos da base para jogar. Agora chegou lá, chegou na chave. Então, óbvio que isso até pela história e pela força da camisa, isso te exige você praticar um futebol melhor e um pouco mais de atenção. Mas nunca se esquecendo que o Campeonato Brasileiro é a competição mais importante, né? É a competição que merece, que você tem que despender mais esforços. O que eu falo do América vale para o Corinthians também. A gente vai chegar para falar de Corinthians um pouco. Vamos direto para as notícias esportivas. Tá aqui a agenda do dia do site do GE, deixando os créditos. Não esqueci de iniciar deixando os créditos para o GE. Então,
Globoesporte.com, todas as notícias esportivas do site do GE. A primeira delas sobre o Corinthians, tá? A maioria das notícias é sobre o Corinthians, né? Tem polícia em campo, 22 minutos de acréscimo e o fim caótico, né? Por conta do gol do Rian. Ele faz um gol no finalzinho do jogo, gol da vitória do Corinthians. 1-0, 1-1 já estava classificado, mas sacramentou a classificação e ele faz a sua provocação à torcida. Isso, obviamente, irrita os atletas e inflama o torcedor. Virou uma confusão generalizada, a polícia teve que entrar em campo, dois jogadores do Corinthians e dois do Universitário foram expulsos, né? Expulsou 2 atletas de cada lado, Rian e Matheus Araújo do Corinthians, Calcaterra e Di Benedetto do Universitário. A partida foi retomada após longa espera e foi disputada até os 77 minutos do segundo tempo, tá? Então vamos embora. Aqui sobre a tensão, né? Porque, como eu disse antes do jogo, por conta daquele episódio de racismo do preparador físico, eu não sei quem que é o cidadão ali, quem que é com todo respeito da palavra, quem que é o comédia, né? É um comédia. Ele vai preso e os caras ainda fazem lobby, fazem movimento, enfim, né? Protegendo o cara. Mas cada um é cada um, tá? Do lado peruano, a mobilização para esse duelo cresceu por conta da detenção por ato racista do preparador físico Sebastián Avelino. E aí os jogadores universitários entraram com faixa em apoio ao membro da comissão técnica em um jogo do fim de semana. E todos os ingressos foram vendidos para o confronto contra o Corinthians, antecipadamente. Aqui sobre Luxemburgo, ele pede desculpas. A gente vai ouvir um pouco da coletiva, não sei se vai chegar nesse ponto da coletiva. A coletiva é bem rápida do Luxa e pede desculpas pelo gesto do Rian. Sul-americano é importante, né? Isso inflamou o jogo, né? Isso inflamou o jogo. Eu entendo, é compreensível a postura o discurso do Luxemburgo, até porque ele está no país visitante, né? Então ele também deixa até... não digo que ele deixa uma moral, mas ele mostra muito respeito, né? Ao país, à cultura. Quero fazer meu pedido de desculpas. Meu atleta é jovenzinho, tem só 20 anos, é a primeira vez que vem numa viagem internacional, fez um gol importante e transcendeu o futebol. Quero pedir desculpas à torcida, aí o Luxemburgo deixando moral, né? Pro torcedor do Universitário, ao treinador adversário e aos jogadores. Eu gostei da postura do Lucha, porque, cara, você não tem que criar mais polêmica, né? O futebol é o futebol. E essa vitória do Corinthians, esse resultado, é uma vitória do futebol, na minha opinião. Porque os caras não entraram para jogar futebol. Eles fizeram uma campanha, né, para incendiar o jogo, para inflamar o jogo, um jogo de intimidação, para tentar intimidar o Corinthians e acabou pagando preço por isso. Quando você entra para não jogar bola, quando assim, você tem duas equipes, uma que entra para jogar bola e a outra que entra para não jogar bola, às vezes a equipe que entra para não jogar bola vence. Às vezes. Mas às vezes o futebol vence. O esporte vence. Por mais que tenha tido a provocação, o Corinthians foi para jogar bola. Vocês querem fazer isso aqui, a gente vai entrar para jogar. A gente vai fazer isso aqui, que é jogar futebol, né? Deixa eu ver aqui na notícia anterior. Tem até, acho que aqui, ó. Acho que a polícia recomendou que a delegação do Corinthians fosse no ônibus da polícia. O clube rechaçou e o Corinthians chegou até a cogitar não disputar o jogo. O problema é que o WO, quando você faz o WO, você não vai para o jogo, isso considera uma derrota de 2-0, se eu não me engano. Como o Corinthians venceu de 1-0 o primeiro jogo, estaria eliminado se não entrasse em campo. Se de repente vencesse o primeiro jogo por 3-0, dava para cogitar essa ideia, né? Mas foi pro jogo. Acho que o Corinthians deixou de lado as polêmicas. Óbvio que depois houve um manifesto, né? E aqui tem até o manifesto do Matheus Bidu. Ele faz uma publicação falando racistas, com todo perdão na palavra, racistas de merda, né? Post do Matheus Bidu. Inadmissível existirem seres humanos imundos como vocês, lixos de pessoas. Acham normal atos racistas? Enquanto existirem pessoas como vocês, o mundo não vai para frente. Racistas de merda, tá? Eu acho que eu entendo a frustração e a revolta do Matheus Bidu pelo que ele viu, né?
de torcedores e os jogadores e comissão técnica do Universitário meio que defender e proteger um cidadão, um comédia, né? Como eu disse, um comédia, ter praticado um ato racista. Eu entendo o manifesto, só que eu acho que esse não é o caminho, né? Óbvio que agora você não vai encarar o universitário, mas isso gera um clima de tensão. Num futuro confronto que possa acontecer lá na frente, isso pode reverberar. A gente teve recentemente o confronto do São Paulo com o Tigre da Argentina, na fase de grupos da Sul-Americana, e felizmente não aconteceu nada. Dentro de campo, a equipe do Tigre quis jogar bola. Óbvio que o São Paulo é muito melhor que o Tigre, né? Então não deu. Eles foram para jogar, mas eles foram para jogar bola. Mesmo na Argentina, eles foram para jogar bola. Eles não foram para criar tumulto, para criar um clima de guerra. Os torcedores não, alguns torcedores estavam tentando criar um clima de guerra que não bateu, que não foi comprado. Porque também fazia mais de 10 anos, né? Daquele episódio da final da Sul-Americana entre São Paulo e Tigre, jogo no Morumbi, que o Tigre não voltou do vestiário e o árbitro encerrou a partida e deu a vitória ao São Paulo e, consequentemente, o título do tricolor paulista. Aí se criou, alguns torcedores estavam tentando criar esse clima de guerra, o que acabou não dando certo. Se houver tempo suficiente, assim, um futuro possível confronto entre Corinthians e Universitário, se levar 10 anos para acontecer, acho que até lá alguns torcedores vão tentar vender esse clima de guerra, mas não vai acontecer. O problema é se já aconteceu ano que vem, porque é muito recente, né? É muito recente. Então acho que deixa as autoridades agirem. Eu acho que você pode fazer um manifesto e eu acho que você pode e você deve fazer, porque muitas vezes a gente critica jogadores por serem omissos, né? Por não se posicionarem. No caso do Vinícius Júnior no Real Madrid. A gente criticou também próprios companheiros brasileiros do Vinícius Júnior que, cara, sequer tiveram a capacidade de blindar o Vinícius Júnior. Aquele jogo contra o Valência, se eu não me engano, que foi o estopim, né, do caso de racismo. Agora, a gente cobra isso. E eu achei legal o Matheus Bidu ter se manifestado, só que eu acho que dessa forma tão agressiva, isso não agrega. Eu acho que não agrega. É óbvio que você tem que condenar atitudes, mas se você combater fogo com fogo, você não vai apagar o fogo. Você vai manter o fogo aceso e talvez você aumente o fogo. Tá? E lá, isso pode ser visto como uma atitude normal. Aqui é diferente. No Brasil é diferente. Né? No Brasil é uma atitude passível de punição. E lá? E lá? A gente repercutiu uma notícia, por exemplo, do Palmeiras, em que o Bruno Tabata, que já nem está mais no Palmeiras, foi denunciado pela Conmebol por ato racista. Sendo que o time do Palmeiras sofreu o ato racista. Eles filmaram, tá lá, e a Conmebol notificou o Bruno Tabata. Então você acha que o governo de lá pode simplesmente decidir que, olha, qualquer coisa que um corintiano fizer vai ser preso. Vai ser preso também, para meio que dar uma resposta, sem motivo nenhum aparente, sem uma justificativa forte para isso. Então, eu acho que você tem que deixar o manifesto, o protesto, a indignação, mas eu acho que de forma comedida não, mas de forma, como é que eu falo aqui? Poxa, de uma forma, ai, cara, eu tava com a palavra na ponta da língua, eu esqueci. De uma forma moderada. De uma forma moderada. Esse é o termo que eu queria usar. Né? Você não precisa ser pacifista, mas seja moderado. Eu acho que você tem que ser duro, você tem que ser forte na crítica, mas você tem que ser moderado. Né? E não usar termos tão fortes como o Matheus Bidu usou, né? Aqui, racistas de merda. Tá? Óbvio que todo racista isso é minha opinião, tá? Todo racista é um merda, na minha opinião. Eu concordo com ele, mas você publicar isso gera uma animosidade desnecessária, que, que às vezes coloca um jogo de futebol, leva um jogo de futebol para além das quatro linhas, o que não agrega para o esporte, tá? Não agrega para o esporte. Vamos embora? Vamos seguir aqui a notícia do Vasco. FIFA notifica o Vasco por dívida de 4,4 milhões com o Nacional. Essa dívida é referente ao lateral direito Puma Rodrigues. Então, o que tá ruim pode ficar pior, porque o Vasco... Gente, perdão. Espera que eu tô dando uma soluçada aqui.
o Vasco está nessa janela de meio de ano e está querendo trazer reforços, né? A 777 prometeu aí uma verba para contratação de reforços. O Ramon, não sei se ele vai, não sei quanto tempo mais vai demorar para ele estrear no Vasco da Gama, enfim. Agora, pode tomar um transfer ban. Pode tomar um transfer ban. Tem agora um prazo de 45 dias. Se bem que 45 dias é tempo suficiente, porque em 45 dias fecha a janela, eu acho. Né? A gente está em metade de julho, a janela vai fechar em agosto. Em 45 dias dá para ficar tranquilo, né? Tomar o transfer ban depois das contratações de meio dia é óbvio que assim, não é legal, porque você comprou, você tem que pagar, eu acho. Eu penso assim, você não pode deixar o outro lado também. A gente viu recentemente, repercutiu aqui recentemente, uma entrevista do Júlio Casares, né? Júlio Casares, presidente do São Paulo, falando lá no CNN Esportes SA, falando que, olha, a gente tem, obviamente, as nossas dívidas, mas tem gente que tem dívidas com a gente. E quando chega o dia de receber, os caras não pagam. Só que a gente também não entra com ação. Por quê? Para não criar uma animosidade, né, desnecessária. A gente tenta partir para um lado mais comedido, moderado, de negociar, de conversar, né, do discurso, da conversa. Agora sim, a gente tem que honrar nossos compromissos, e para honrar nossos compromissos a gente depende de receber o que estão devendo, no dia que se comprometeram a pagar. A mesma coisa vale. Você, pô, o clube, eu não sei, eu não, tem aqui o Nacional, acabei de falar. Eu não sei como é que está a situação do Nacional, sinceramente eu não sei, peço perdão pela ignorância, mas para que o Nacional honre seus compromissos, ele precisa receber esse valor. Precisa receber, que é o valor que eles estão cobrando. Então, assim, para você manter o ecossistema do futebol funcionando de forma legal, você tem que honrar seus compromissos. Você quer que os outros honrem com os compromissos. O Vasco quer negociar o Pedro Raul. Imagina se negocia o Pedro Raul por um belo valor e não recebe na data combinada. Depois vai reclamar. Ó, não recebemos. Né? Então, assim, se você quer receber, você tem que pagar também. Né? Assim, isso faz para o bem do ecossistema. Isso é um maquinário que tem que funcionar. É lá e cá. Né? É lá e cá. Vambora, gente. Ó, nossa, tô com muito soluço. Vamos para a coletiva. Ainda consegui falar bem, hein? Ainda que eu consegui falar bem. Vamos para a coletiva do Luxemburgo. O Luxemburgo tenta mandar um portunhol aqui, mas dá para entender legal o que o Luxa quer dizer, tá? Aqui no canal do Arena Web, a gente às vezes ouve, infelizmente essa coletiva não tá no canal do Corinthians, então a gente vai ouvir na Arena Web. O pessoal sempre consegue várias coletivas, inclusive essas, né, de Libertadores Sul-Americanas, que às vezes os clubes não disponibilizam nos seus canais oficiais, até porque eles não conseguem gravar, né? Precisa de todo o maquinário. Para você que fala, pô, por que o Corinthians não tem, né? O fundo aqui é tudo da Sul-Americana. Se você pegar o Campeonato Brasileiro, o fundo é tudo do Corinthians, né? Então tem todo o maquinário, assim, levar o seu equipamento de filmagem, de captação de som. Então a gente sempre deixa uma moral para a Arena Web, que eles conseguem trazer as coletivas e disponibilizar para a gente. Então, deixando uma moral aqui, peço para você se inscrever no canal deles, curtir o vídeo se você gostar, é importante para eles, tá? Para divulgar o canal, para difundir o canal pelo YouTube. Vamos embora aqui, sem mais delongas, vamos ouvir um trecho aqui da coletiva das palavras do Vanderlei Luxemburgo. Está por acá. Buenas noches, Roger, ¿cómo estás? Bueno, quería preguntarle un poco su opinión de cómo se vivió todo el partido dentro de un contexto quizá un poco hostil, desde todo lo que se hablaba en redes sociales, lo que decían los hinchas, el recibimiento que tuvieron acá, la seguridad excesiva. ¿Qué opinión merece sobre usted y aún más aún por cómo se cerró el partido, ¿no? Con esa pelea? Y para Roger un poco lo mismo, pero desde el punto de vista del jugador, ¿cómo vivieron toda esta semana previo al partido y desde que llegaron a Lima? Gracias. Yo queria falar primeiro para ele. Mira, quando eu cheguei acá, eu disse na conferência de prensa ali, que estava antes do partido, que há que respeitar as leis de um país. Nós estivemos acá, Brasil não tem nada a ver com estar acá. A lei de Peru é uma, Brasil é outra. E nós não tínhamos nada com a equipe, não hicimos nada em nossa cancha com eles. O problema de justiça.
Então não tinha nada com nós outros. Me quedou muito preocupado porque a justiça nossa tem uma lei e o preparador físico ha hecho uma coisa que não foi buena para nós outros, e se nós dissemos acá também tem que fazer a mesma coisa, pero o futebol que tinha a ver com isto? Nós outros não hicimos nada com a equipe dele lá, não batemos, não brigamos, não peleamos, não fizemos nada, simplesmente jogamos futebol. Então acho que a coisa tem que ter muito cuidado para que uma coisa que saiu da cancha entre a cancha com os jogadores, criar um clima muito tenso de segurança para todo mundo, e isso não é bueno, isso não é futebol. Futebol é jogar na cancha, ganha quem for melhor e é assim que passa. Aqui o Luxemburgo falando, ele foi perguntado, né, sobre esse clima de tensão, como é que foi, né, chegar para esse jogo, perguntou até dos jogadores, né, o rapaz que faz a pergunta aí, o Luxemburgo, eu acho que o Luxa vai muito bem, cara. Ele falou, pô, falei até na coletiva antes do jogo, de que o que aconteceu lá é lei do país. Aqui tem uma lei, ali tem uma lei, aconteceu uma coisa que para as leis brasileiras não é legal, mas aqui a gente veio para jogar bola. Isso não, né, isso não faz, isso não tem nada a ver com esporte. É o que se criou, esse ambiente, esse clima que foi criado, isso não tem a ver. A gente lá no jogo de lá, né, o Química Arena, a gente não bateu, a gente não brigou, a gente não desrespeitou. A gente jogou bola, a gente respeitou o futebol, a gente respeitou a bola. Né? Então isso nunca é legal. Eu concordo muito com o Luxemburgo, apesar do portunhol, deu para entender bem. Gostei bastante das palavras do Lucha, porque ele faz um discurso político, né? Ele poderia detonar aqui, falar, o desrespeito que o cara fez ali, tem que ser preso mesmo. Não, ele fez um discurso político. Aqui a gente veio para jogar bola, cara. E lá a gente jogou bola, lá a gente respeitou. Então isso não condiz com o futebol. Gostei bastante do discurso do Luxemburgo. Vamos ver o que vai falar o Roger Guedes agora. Sim, como o professor falou, estávamos preocupados antes do jogo pelo acontecido lá em São Paulo, na Neoquímica Arena, mas isso era fora do campo. A gente veio em busca da classificação. Infelizmente aconteceu o erro do nosso atleta dentro de campo. Eu mesmo tive a iniciativa de pedir desculpas aos jogadores deles para não ter uma confusão maior, porque o bonito é só o futebol dentro de campo. Então, as brigas a gente tem que acabar com isso. É legal o Roger Guedes também, porque ele fala, cara, o Rian, né, fez a provocação, ele falou, pô, eu mesmo pedi desculpas aos jogadores do Universitário, porque esse clima de confusão nunca é legal, né? Nunca é legal. Porque isso não condiz com o futebol. E isso inflama a torcida de uma maneira desnecessária. Você joga pro jogo, ainda mais com uma classificação já assegurada. Você joga um componente pro jogo que ele é desnecessário. Ele não agrega valor. Ele não agrega, quem tem a perder com isso é só o Corinthians. Buenas noches, profesor Vanderlei, Roger Guedes, Claudio Santa Cruz Huerta de Toque Pasa Perú. Sabemos de que ustedes tenían en mente que la Copa Sudamericana, digamos, no tenía tanta importancia para ustedes, pero ahora que están en octavos y van a enfrentar a Newell's, ¿cómo van a manejar ustedes, cómo va a ser la concentración en lo que va a ser tanto en el torneo local y ahora en esta fase de los octavos de final? Gracias. Ha sido importante, sim. É o momento de uma oportunidade para os jovens que não jogavam uma competição internacional e agora estão jogando. Então, nós outros mesclamos e temos duas equipes, uma para uma competição, outra para outra, e saiu bem. E para eles, este jogo de hoje, os outros está muito marcado para a vida deles. Então, nós estamos dando atenção, sim, à Sul-Americana, sim. Ele falou, né, que uma competição era um time e outra competição era outro time. Pela escalação do Corinthians na Sul-Americana, era evidente, né? Era evidente que a Sul-Americana, e eu acho que vai seguir assim por mais um tempo, tá? A Sul-Americana é um plano B. Até porque a situação do Corinthians, como eu falei, na Série A, não é confortável. Ela tá ok. Neste momento está ok, mas ela não é confortável de forma alguma. Então,
ele até fala, é uma oportunidade para os jovens jogar uma competição internacional. Eu concordo com o Lucho. Acho que é uma boa oportunidade para muita garotada ganhar experiência, bagagem, ver como é que é esse clima de viagens internacionais, e até esse clima de tensão, porque às vezes isso não da forma como aconteceu com o Universitário, mas isso pode acontecer num jogo contra uma equipe argentina, né? Os argentinos lá na Argentina, eles fazem muita catimba, né? Então o ambiente do jogo ele fica um pouco mais tenso, um pouco mais pesado. É importante você se ambientar. O Luxemburgo ele tinha um discurso, ele não está falando muito, mas ele tinha um discurso assim, para você para você se acostumar com uma competição, você precisa voltar lá toda vez. Então, assim, todo ano você vai para a Libertadores, todo ano você vai para a Libertadores, todo ano você vai para a Libertadores, você acaba se acostumando a jogar essa competição e você fica, não digo mais próximo, mas você fica é, mais próximo, você fica mais próximo de disputar o título, não conquistar, mas você fica mais próximo. Por quê? Porque você vai se acostumando com a competição, com o clima, com o ambiente do jogo, com os adversários, como cada um se comporta, e mentalmente você vai ficando mais preparado para isso. E é legal ele promover a garotada da base para jogar essas partidas, porque eles vão ganhando rodagem, eles vão ganhando experiência, né? Não só da competição, mas de forma profissional, de atuar em alto nível de forma profissional. Houve um erro ali do Rian na sua comemoração do gol, que ele extravasou, como extravasou o Bidu, só que o Bidu fez de uma forma mais, diria, mais adequada, que ele fez em rede social e não dentro do campo. Mas importante assim, para todo mundo ganhar essa bagagem, essa experiência, jogar uma competição, uma partida oficial primeiramente, e uma competição sul-americana, que tem um componente de tensão um pouco maior, né? Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Kevin Pacheco de RPP Noticias. Usted hablaba en general de todo el ambiente que se ha vivido previo al partido. ¿Cómo a un grupo de futbolistas jóvenes, varios que tenían 19 años, 20, 21 años, meterlos netamente en lo futbolístico y no en lo extrafutbolístico? Y si ustedes consideran, en todo este ambiente que se vivió, si también hay un mea culpa o alguna responsabilidad por parte de Corinthians. Habla un poquito despacito porque mi español es un poco terrible. No, le decía que cómo habló usted, un entrenador de experiencia, a un grupo que tiene varios jóvenes para que estén metidos netamente en el partido y no en lo extrafutbolístico. Y la segunda pregunta era si en todo esto que pasó hay un mea culpa o alguna responsabilidad por parte de Corinthians. No. De partido pasado, no. Nosotros no hicimos nada para que tuviera un ambiente muy tenso. Pero hoy, en la cancha, sí. Mi jugador não pode ser uma coisa de mostrar a camiseta para a torcida e com um ambiente muito tenso. Pero há que pensar que é um jovem, está começando a sua trajetória de futebol. Então há que dar um desconto para que isso possa passar. Pero há que repreendê-lo porque não pode, poderia ter uma coisa muito grave com isso. Então temos que pero importante é o treinador chamar a responsabilidade para si. E pôr os jovens para jogar. Quando está jovem, diz é muito jovem. Quando está velho, é muito velho. Há que pensar. Então, não tem problema de pôr os jovens para jogar. Comigo não passa nada. Há que botar na cancha e dar responsabilidade para eles. E o Luxemburgo fala, ele foi perguntado, primeiro a questão do processo, né, dele promover a garotada da base, é uma coisa que ele vem falando sucessivamente, né, de dar confiança, né, jogar de forma responsável e irresponsável, esqueci o termo que ele usa, né, e ele fala desse processo, da confiança, fala do erro do Rian, que ele não pode pegar e mostrar a camisa, mas ele falou, ele foi perguntado, né, qual que é a responsabilidade do Corinthians no que aconteceu? No primeiro jogo, nenhuma. O que aconteceu foi extracampo. E, de fato, no primeiro jogo não houve responsabilidade nenhuma do Corinthians. O Corinthians entrou para jogar bola. E nesse jogo ele falou, não, aqui houve uma responsabilidade do Corinthians, porque o atleta não pode pegar a camisa e mostrar para a torcida. E aí eu tenho que repreendê-lo. Concordo com o Lucha, mas
Entenda que, assim, por mais que tenha ocorrido esse episódio, e isso inflamou a equipe do Universitário e o torcedor, isso aconteceu no final do jogo, né? Até então, o Corinthians foi para jogar bola. A vitória, como eu falei, a vitória é do futebol. É de uma equipe, apesar da provocação, e eu concordo, ó, essa coletiva do Lucha tá muito boa, tá? Concordo 100% com o Lucha, você tem que repreender o cara, mas é muito jovem. Tem que ter o entendimento de que é um muito jovem. Óbvio que a torcida não vai ter esse entendimento, mas ele, obviamente, também ele repreende, mas ele tem que blindar o seu atleta, né? Concordo com ele. Só que o Corinthians, até o segundo gol, ele foi de uma equipe que criou um ambiente de tensão para ver se ganhava na intimidação e não na bola. E o Corinthians foi para jogar bola, né? Então a vitória é do futebol. Depois acontece a confusão, tal. Quem tem a perder, quem perdeu com isso foi só o Universitário. Que eles poderiam ter. É difícil você ter sangue frio nesse momento, mas essa confusão, você esfria o seu time. Você esfria o seu time. Você desvia o foco. Porque seria uma. Poxa, eles iam ter que fazer mais 2 gols. Mas ainda assim, se você está focado no jogo, em jogar futebol, entendendo que a outra equipe, pelo resultado, pela vitória, eles vão se fechar, eles vão parar de agredir, eles vão parar de atacar. Então a gente pode fazer um chuveirinho, né? De repente um Bumba Meu Boi faz um gol de empate, incendeu o jogo e busca a vitória para levar para as penalidades. Quem perde com isso é o próprio Universitário. Eu me recordo a final da Libertadores de 2020, que ali pouquinho antes do gol do Palmeiras, o Cuca causou uma confusão desnecessária ali. A bola saiu para lateral, ele pegou a bola, né? Ele atrasou o recomeço do jogo. Eu esqueci até quem estava lá na lateral, né? E rolou uma confusão. O Cuca foi expulso, aí ele em vez de ir pro vestiário, ele foi para arquibancada, né? Ali ele criou um desvio de atenção, uma distração para sua equipe, que ele achou que seria bom porque ele ia distrair a equipe do Palmeiras. O problema é que o tiro virou pela culatra. O tiro saiu pela culatra. Ele distraiu o time dele e o Palmeiras seguiu focado no futebol e conseguiu fazer o gol. Então, às vezes tem um custo você se emocionar de uma forma tão antecipada. Óbvio que, eu repito, era muito difícil, mas quem perdeu mais com isso foi o Universitário, na minha opinião, tá? Gente, eu vou finalizar a coletiva por hoje, tá difícil para eu falar aqui, como eu falei, eu tomei uns Beer Night aí e tô soluçando bastante, eu tô me esforçando para falar. Vou encerrar por hoje, mas a coletiva do Lucha, para mim, essa é muito boa, cara. Eu acho que para mim é a melhor coletiva de todas. Ele não passa pano, ele não é político, ele fala a real, cara. O que aconteceu lá é a lei de um país e a lei de outro. O que aconteceu foi fora de campo. Aqui a gente entra para jogar bola. Houve um erro do nosso atleta, reconheço, preciso repreendê-lo, mas é um jovem. Eu concordo com absolutamente tudo que o Luxemburgo falou. Parabéns ao Corinthians. Mais uma vitória do Luxemburgo. Eu acho que, além da classificação, a vitória, você muda o estado de espírito, de ânimo, a equipe ganha confiança, vai ganhando cada vez mais confiança para seguir na temporada. E a gente, obviamente, e o torcedor mais do que tudo, segue na torcida para que o Corinthians não negocie o Roger Guedes. Não é nem o Corinthians, né? O Roger Guedes querer sair. Porque para ir para o Al Nassr, e eu até falava ontem, Al Nassr é o time do Cristiano Ronaldo e do treinador Luiz Castro. Al Hilal, eu estava tentando lembrar ontem, né? Faltou, ó, minha memória falhou. Time de Jorge Jesus. Time de Jorge Jesus. Então são 2 times da Liga Árabe com muito poder financeiro. E assim, para você querer fazer o seu pé de meia, né, e garantir a sua aposentadoria, é muito bom. Mas eu acho que esportivamente seria interessante pro Roger ficar, né? Eu torço para que ele fique. A gente, dependendo das cifras que chegar, a gente sabe como é difícil. É complicado, porque é uma questão de vida, de planejamento de vida. Não é nem de carreira, é de vida. Poxa, eu vou lá, vou ganhar tanto dinheiro, né? Assim, pro meu futuro. Se eu pegar esse dinheiro, guardar, investir, para depois que eu parar de jogar, não sei o que eu vou fazer, não sei se eu vou ser comentarista. E às vezes ele fala, pô, quero ser comentarista, mas depende de alguém te oferecer vaga, né? Depende de uma emissora te oferecer uma vaga de emprego. Ou, pô, quero ser treinador, e aí, eventualmente, ele pode tentar, mas não consegue ser um bom treinador.
Então, assim, o pós-carreira, ele é cheio de desconhecidos, né? Ele é cheio de desconhecidos. Então, é uma coisa dele, né? Mas eu, obviamente, torço pela permanência do Roger Guedes. Não sei se é por especulação, se a proposta aconteceu de fato, se ela vai aumentar. Eu, de fato, não sei. Mas a gente sabe como é tentador. Pro Luiz Castro, ele não houve como, né? Não teve como, não teve jeito. E não é de fato dele ser mercenário. É por uma questão de planejamento de vida. Não é nem de carreira, é de planejamento de vida. E esportivamente falando, ele vai treinar o maior atleta português da história. Ele também é português, são dois conterrâneos. Disseram que o Cristiano Ronaldo ligou para ele, para convidá-lo. Então, cara, é difícil, mano. É difícil, né? Então, imagina o Roger Guedes, recebe uma proposta milionária do Al Nassr. Cara, eu vou ter a oportunidade de jogar ao lado do Cristiano Ronaldo, do CR7. É uma oportunidade única da carreira. Então, assim, pode nem ser pela carreira dele, mas esportivamente falando, isso vai entrar no currículo dele. Ou deu uma assistência pro Fera. Ou recebi uma assistência dele. Isso tá na história, isso tá na história do Roger Guedes, né? Se eventualmente acontece. É esse que é o ponto que eu tô falando, né? Enfim, né? Eu vou encerrar a coletiva por aqui, gente. Eu agradeço demais. Vamos para a agenda de jogos aqui rapidamente, tá? Jogos de hoje. A gente vai seguir com Sul-Americana. E temos Botafogo em campo, hein? Deve ser, imagino eu, a estreia de Bruno Lage. Vamos acompanhar. Amanhã a gente está de volta para repercutir esse jogo e possivelmente a coletiva de Bruno Lage. Tá? Vamos ver. Encerro por aqui. Peço desculpas aqui pelo soluço, tá realmente muito complicado, mas eu não podia deixar de gravar, tá certo? Muito obrigado, você que resistiu até aqui. Encerro por hoje. Amanhã estamos aí. Forte abraço e tchau.